Muito bem, então vamos adiante. Algo que também costuma aparecer em alguns concursos, dependendo da banca, com mais frequência até do que em outras bancas, é a questão do começo e do término do projeto. Término muito mais, né? Existem três formas de término de projeto, a gente vai ver daqui a pouquinho, isso aí toda hora é cobrado por todas as bancas largamente. E as formas de início de projeto, ou seja, o que dá origem a um projeto na organização. O guia cita essas 5 formas de origem, 5 fontes de projetos, né? Demanda de mercado é o seu concorrente, que, por exemplo, vem atuar na sua região ou disputar o mesmo nicho de mercado com você. Isso dá origem à necessidade de você inovar, de você colocar um novo produto no mercado para fazer frente aos produtos do seu concorrente. As necessidades dos próprios clientes, às vezes você não tem nenhum concorrente querendo disputar clientes com você, mas os seus clientes viajam demais, os seus clientes assistem muita TV, os seus clientes acessam a internet e eles acabam tomando conhecimento de produtos que outras empresas no mundo afora oferecem e que você não oferece. Aí daqui a pouco o seu cliente está pressionando você por um novo produto, uma nova funcionalidade. Questão do avanço tecnológico. De repente você é um grande fabricante de notebooks e computadores desktop, né? Você é dono aí de uma Apple, de uma Dell da vida. E aí surge uma nova tecnologia de processador, nem adianta você pensar muito, você vai ter que lançar novos laptops, novos computadores aí de mesa, dentro dos quais você vai colocar esse novo processador, porque senão você vai perder mercado muito rapidamente. É questão de atender a requisitos legais, de repente não tem nenhum concorrente pressionando você assim mais diretamente. De repente seu cliente é um cliente cativo e é pouco exigente. De repente o seu ramo de negócio, o seu setor, né, onde você atua, não é um setor cujos avanços tecnológicos aconteçam tão rapidamente, mas aí vem o governo e lança um decreto, cria uma lei e de repente do dia para a noite você tem que se modificar e modificar a sua forma de atuação, às vezes lançar novos serviços, novos produtos ou produtos com algumas funcionalidades a mais para atender a legislação, né? E aí nesse caso você não vai ter nem escolha. E olha, mesmo que não seja o mercado, mesmo que não seja os clientes, mesmo que não seja avanço tecnológico ou requisito legal, você pode pensar da seguinte forma: existem empresas que são elas as líderes de mercado, são elas que impulsionam, né? Então, está no plano estratégico da organização que no trimestre seguinte ela vai lançar um novo produto. Por quê? Porque ela é a líder de mercado, é ela que impulsiona o mercado. Bom, dentro do contexto do que a gente estudou até agora, encaixe isso aqui no seguinte local, né? Eu tenho projetos e operações continuadas. Então grava o seguinte, né? Tudo o que acontece na organização ou vai acontecer na forma de projeto ou na forma de operações continuadas. Os projetos são a melhor forma da empresa inovar, da empresa trazer algo novo, quer seja por conta de demandas de mercado, necessidades dos clientes, avanços tecnológicos, legislação ou a própria estratégia. Por outro lado, as operações continuadas, elas existem para manter o estado operacional da organização. Então o projeto vem, inova, traz algo diferente, uma novidade, um novo produto e entrega isso para a operação. A operação vem e mantém aquilo em estado produtivo. É essa a ideia. Bom, a gente já viu como é que os projetos começam e como que eles terminam. Gente, importantíssimo, isso vai cair no seu concurso. Vai cair, né? Toda hora cai isso aí, é impressionante e parece que o pessoal anda errando, por isso que continua caindo. Os projetos terminam quando seus objetivos foram todos atendidos. Tudo bem, mas essa não é a única forma, né? É uma boa prática também cancelar projetos quando fica claro que os objetivos não podem ser atendidos pela organização. Está cheio de projeto por aí que não termina nunca e acaba sendo um poço sem fundo que só traz prejuízo para a empresa. Então a boa prática é, no momento em que ficar claro que a empresa não tem competência para atender escopo ou tempo ou custo, ou qualidade e etc. do projeto, esse projeto tem que ser cancelado o quanto antes para diminuir os prejuízos. Uma terceira forma também de término do projeto é quando o produto ou o resultado final daquele projeto
não interessa mais para a organização. Então, ela tem competência sim para atender escopo, o tempo, o custo e etc. Não é essa a questão, mas a questão agora é perguntar: olha, isso aqui interessa para a gente? Não interessa mais. Quando o projeto começou, estrategicamente, o produto final era interessante. Existia uma demanda de mercado para aquele produto. Mas, de repente, ao longo da execução do projeto ou em algum outro momento, aquela demanda se desfez. Aquela necessidade de negócio, por exemplo, deixou de existir. Talvez você quisesse ser o primeiro a lançar um determinado produto. Esse era o objetivo do projeto. Aí vem o seu concorrente e lança aquele produto antes de você. E de repente você nota que naquele nicho de mercado ele é tão pequenininho que não cabem dois vendendo a mesma coisa. Aí você desiste, né? É uma terceira forma de terminar o projeto. É quando a estratégia da organização determina que o resultado final daquele projeto não interessa mais. Claro que cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, mas o guia cita lá na seção 1.2 essas três formas de término de projeto. E o interessante é prestar atenção na segunda e na terceira formas, né? Que são formas que de repente você poderia achar que são inválidas. Não são inválidas, não. São tidas como boa prática por várias razões, tá? Então atenção quanto a isso, isso cai bastante. Gerenciar projeto. O guia define gerenciamento de projetos como a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto. Ora, o guia diz que isso é gerenciar projeto, mas lá dentro do PMBOK você vai encontrar apenas definição das ferramentas e das técnicas. Obviamente, o guia não passa para você nenhum conhecimento e nenhuma habilidade. Então, obviamente, estudar o guia PMBOK não é aprender a ser gerente de projeto. Estudar o guia PMBOK é aprender quais são os principais processos, quais são as ferramentas e quais são as técnicas. Agora, se você vai aplicar adequadamente ou não, aí são outros 500, né? O gerente de projeto vai além disso, vai além de simplesmente conhecer o PMBOK. Logo no início, o guia cita os dois objetivos maiores do gerenciamento de projeto também. Você gerencia projeto por duas razões, né? Você aplica habilidades, ferramentas e técnicas, etc., ao projeto por dois motivos. Primeiro, para conseguir transformar os desejos, as aspirações, né, os sonhos das partes interessadas em requisitos. Transformou em requisito, meio caminho andado. E aí você vai ter requisitos de escopo, de tempo, de custo, de qualidade e etc. Ou seja, requisitos são questões obrigatórias que têm que ser atendidas ao longo do projeto. Dentro da área escopo, a gente vai ver que existe um processo específico para tratar de requisitos, chamado inclusive coletar requisitos, né? Mas um determinado requisito, ele pode até, de forma até indireta, estar relacionado ao tempo, estar relacionado ao custo, obviamente, né? Olhando esse segundo bullet, né? Balancear restrições conflitantes de escopo, cronograma, orçamento, qualidade e recursos, né? Aí eu chamo a atenção para essa segunda razão do gerenciamento de projetos. Muita atenção quanto a isso. E aí a pergunta que eu faço, olha que pegadinha, eu posso abrir mão da qualidade do meu projeto para poder entregar o projeto dentro do prazo, atendendo o escopo e o custo? Ou seja, qualidade é uma restrição com a qual eu possa trabalhar no sentido de, olha, se aumentou o escopo sem ter aumentado o prazo e nem o custo do projeto, eu posso talvez abrir mão da qualidade, porque eu consigo equilibrar essas restrições conflitantes? Pode, né? E aí, de novo, eu acredito que boa parte do pessoal que está assistindo essa videoaula talvez errasse essa questão. Vai lá na seção 1.3 do guia. Olha que coisa interessante para você bolar uma questão pegadinha no concurso. O guia fala claramente que a qualidade do projeto pode ser preterida, né, em detrimento de outras áreas, em detrimento do escopo. Por quê? O objetivo é você balancear essas demandas conflitantes. Então é muito comum você ouvir no mercado, e aí isso acaba aparecendo em questões de concurso, olha, se o escopo do projeto aumentou, você tem que pedir um pouquinho mais de prazo. Ou talvez pedir mais dinheiro, se o prazo se mantém. Ora, o meu prazo é o mesmo, o escopo aumentou, então me dê mais dinheiro, que aí eu consigo entregar
um escopo maior dentro do mesmo prazo. Ok, e se de repente num projeto alguém falar escopo, tempo e custo estão amarrados, né? Está amarrado isso daí, você não pode mudar. Existe ainda alguma saída, né? Você pode abrir mão da qualidade, assumindo os riscos inerentes desse fato de você estar abrindo mão da qualidade. Ah, mas isso é muito estranho. Ainda está estranho, professor. Não tô acreditando nisso. Seção 1.3 do guia. Vai lá e lê. Vai lá e lê e não esquece mais, né? E na medida em que as questões de concurso vão se aproximando até do que acontece no dia a dia das empresas, muita coisa acaba fazendo sentido, né? No dia a dia acaba sendo assim mesmo. O cliente vem, quer aumentar lá o escopo, não abre mão do prazo, não abre mão do valor que foi acordado e de repente, olha, você vai receber algo de qualidade menor. Só tem que ficar claro o seguinte, né? Tudo isso tem que ser em comum acordo com todas as partes interessadas. Agora eu chamo a atenção e peço para você olhar no primeiro bullet, né? Eu abro mão da qualidade desde que as expectativas das partes interessadas estejam sendo atendidas. Se você chegar a um acordo com o cliente, com o patrocinador, com os usuários e etc., né, com relação a essa questão de abrir mão da qualidade para atender as outras áreas, e todo mundo estiver de acordo, tudo bem, né? Fechou. A gente vai ver daqui a pouco o que é patrocinador, o que é cliente, etc., né? Todas essas definições a gente vai ver direitinho, partes interessadas, daqui a pouquinho nesse curso. Vamos adiante, então. A gente já definiu projetos, ok, definimos projetos. Falta definir programa e portfólio, né? O gerenciamento de projetos ele acontece de uma maneira hierárquica dentro da empresa. São 3 níveis. O nível do projeto, um pouquinho acima o nível de programa, um pouquinho acima o nível de portfólio. O que é um programa, professor? Programa é um conjunto de projetos interrelacionados que são gerenciados de maneira coordenada para atingir objetivos que não seriam atingidos se os projetos fossem gerenciados de maneira isolada. Vou dar exemplo de programa. Um exemplo que está no guia, veículo lançador de satélite. Pode ser visto como um programa. Eu tenho vários projetos que têm que dar certo para que o veículo lançador de satélite vá para o espaço, no bom sentido, né? Para que o VLS, aí, o veículo lançador de satélite, suba. Né? É o projeto mecânico da própria fuselagem do veículo, é o projeto do software embarcado, a área de computação, projeto de engenharia civil da plataforma, vários projetos, o projeto aeronáutico. Enfim, são vários projetos dentro do que a gente chama de programa, porque existe uma data esperada para o lançamento lá do VLS. Todos os projetos eles têm que estar andando de maneira sincronizada. Se não, né, se um projeto não der certo, o programa não vai dar certo. Todos os projetos relacionados a esse lançamento de satélite aí, eles têm que ser bem-sucedidos para que o programa seja bem-sucedido. Tá? E aí, se você tem riscos compartilhados, riscos em um projeto que podem de repente afetar um outro projeto, o gerente de programa que está acima desses projetos, ele vai ter como papel principal enxergar isso, né? Resolver demandas conflitantes entre os diversos projetos. Um gerente de programa é a pessoa que toma conta do programa. Abaixo de um gerente de programa, eu tenho vários gerentes de projeto tomando conta de projetos. A visão do gerente de projeto é a visão limitada ao projeto que ele gerencia. Agora, a visão do gerente de programa é uma visão maior, é uma visão da pessoa que está enxergando todos os projetos, de repente, compartilhamento de recursos entre projetos, o aproveitamento de um recurso que sobra em um projeto, você pode aproveitar em outro projeto, tudo isso em prol do programa. Ok, um outro fato importante com relação ao programa é que todo programa tem que ter projetos. Não faz sentido você ter um programa e aí alguém pergunta, ok, quais são os projetos do seu programa? Ah, não tem, não existe isso. Não faz sentido você dizer que eu sou gerente de programa. E aí alguém pergunta, ok, quem são os gerentes de projeto que você chefia? Ah, não tem. Não faz o menor sentido. Por quê? Porque dentro de um programa eu tenho projetos. O gerente de programa, ele tem que chefiar gerentes de projetos. Tá? Agora, o contrário, obviamente, não é verdade. Um projeto não necessariamente tem que estar dentro de um programa.
A empresa pode ter projetos isolados, que são gerenciados pelo gerente de projeto isoladamente, né? Um projetinho lá com o seu objetivo específico e ele vai acabar quando os objetivos forem atingidos ou vai acabar de acordo com aquelas duas outras formas de término de projeto que a gente já viu. Pessoal, outra coisa importante para a gente encerrar a definição de programa é que você não pode pegar os projetos isolados da sua organização e colocar debaixo de um programa sem alguma razão plausível, né? Deve existir alguma relação entre os projetos e essa relação tem que ser forte. O guia fala, olha, não basta somente o fato de você ter vários projetos para os quais o cliente é o mesmo. Não, não é porque o cliente é o mesmo que os projetos vão estar debaixo de um programa, né? Não é porque o fornecedor é o mesmo que os projetos necessariamente vão fazer parte de um programa. Às vezes o fornecedor é o mesmo, mas os projetos não têm nada a ver um com o outro. Às vezes o cliente é o mesmo, mas os projetos não têm nada a ver um com o outro. Então, atenção, né? Apenas isso não caracteriza um programa. O programa tem que ter projetos que são interrelacionados de alguma forma, tá? Continuando, após a definição de programa, o próximo conceito importante é entender o que é portfólio. Gente, para ser rápido, né? Para a gente não se estender muito aqui, no portfólio cabe tudo. Dentro do portfólio eu posso ter programas, eu posso ter projetos isolados, eu posso ter outros trabalhos. Outros trabalhos, inclusive, é uma expressão que o próprio guia utiliza para definir portfólio, né? É um conjunto de projetos, programas e outros trabalhos que existem para atender metas e objetivos estratégicos da organização. Gente, pensa que o portfólio, na verdade, é tudo que a empresa faz. Você chega na empresa e pergunta, qual é o seu portfólio? A empresa vai falar, né? Se a empresa pudesse falar, olha, eu tenho esses projetos em andamento, tenho esses programas aqui em andamento e tenho esses trabalhos aqui, essas operações que dão suporte aos projetos e programas e mantêm o meu dia a dia. O portfólio é tudo que a empresa faz. Aí vem aquela dúvida, né? Então, você está falando que uma empresa só pode ter um portfólio? Não, não estou falando isso. Dependendo de como o portfólio seja gerenciado, a empresa pode decidir, inclusive, dividir dois ramos de negócio, né? Duas áreas de negócio bem distintas da organização em dois portfólios distintos, né? Pensa, por exemplo, numa empresa que trabalha atuando no setor de energia. Ela pode ter vários portfólios, né? Um portfólio com programas, projetos e operações relacionadas a tudo que diz respeito à energia eólica. Um outro portfólio com tudo que diz respeito à energia que vem da água e as hidroelétricas, né? Um outro portfólio com tudo que diz respeito à energia derivada do petróleo. Então você tem uma situação em que a mesma empresa que atua no setor de energia pode ter vários portfólios. Aí você pergunta, olha, a empresa poderia colocar tudo dentro do mesmo portfólio? Poderia, né? Ela poderia ter um portfólio maior e dentro desse portfólio maior, atenção que isso é importante, dentro desse portfólio maior, alguns portfólios menores, pode também, né? O guia cita essa hierarquia de portfólios também, tá até aqui na próxima figura, olha, uma hierarquia de portfólios. Tem um portfólio maior, eu posso ter abaixo desse portfólio maior um projeto, né? Por quê? Porque é um projeto estratégico, então ele está diretamente ligado ao portfólio maior da empresa. Esse portfólio maior pode ter portfólios menores, é o exemplo que eu estava dando anteriormente aí do setor de energia. E dentro do portfólio, como a gente já viu, né? Posso ter programas, projetos e etc. Esse fundo azul aí está representando a estratégia da empresa. Tanto o portfólio, quanto o programa, quanto o projeto tem que estar sempre relacionado à estratégia. São as metas, os objetivos, os valores, a visão, a missão da empresa e etc., né, que vão direcionar o portfólio. Se eu vou ter um portfólio, dois portfólios, um portfólio maior e abaixo desse portfólio maior, alguns outros menores, pouco importa. O que importa é entender o que é portfólio, o que é programa, o que é projeto. E essa divisão aí, quem vai ditar é o planejamento estratégico. A empresa vai dizer qual é a melhor forma dela organizar essas coisas. Então, que fique isso bem claro, porque isso também é cobrado, gente. Essa área de projetos é uma área que acaba gerando questões aí nos concursos, que são questões que, olha, infelizmente, você acaba
para responder bem e entender alguns conceitos, tendo que ter alguma visão de mercado. Mas de repente você não tem. Então, beleza, né? Então eu vou tentar suprir essa carência da melhor forma possível, dando alguns exemplos, né? Então, planejamento estratégico da empresa é um troço que é importante para entender como é que o portfólio, o programa e etc. se encaixa, né? Então, gente, um outro assunto muito importante que aparece dentro do contexto de gerenciamento de projetos é a figura do PMO, o escritório de projetos, né? O escritório de projetos, em primeiro lugar, não é necessariamente obrigatório que uma empresa que queira desenvolver uma metodologia de gerenciamento de projetos com base nas boas práticas do PMI tenha um escritório de projetos dentro da sua estrutura, né? Em primeiro lugar, é algo opcional. Em segundo lugar, o PMO não é uma estrutura que já foi completamente definida de uma maneira consensual no mercado. E aí, por conta disso, o Guia PMBOK, desde as primeiras versões, e inclusive isso permanece na versão 4 atual, né, ele fala muito pouco sobre escritório de projetos. É cerca de 1,5 página, né, um pouquinho menos do que isso ainda. Ele se resume a dizer, por exemplo, que existem desde escritórios de projetos sobre o qual todos os projetos da organização estão, até aqueles escritórios de projetos que gerenciam apenas parte dos projetos da organização. É muito comum hoje em dia a figura do PMO de TI. O que é um PMO de TI? É um escritório de projetos que nasceu dentro da área de TI, que achou por bem criar um PMO para melhor gerenciar os seus projetos de TI. Mas a empresa, por exemplo, pode ser uma empresa que vende automóvel e que tem a sua área de TI, que de repente achou por bem lá a criação de um PMO específico para gerenciar projetos de TI. Outra coisa importante é que o guia fala que com relação às funções desempenhadas pelo PMO, né, elas podem variar bastante, desde o simples apoio ao gerenciamento de projetos, fornecendo templates, auxiliando na geração de atas, auxiliando na comunicação dos projetos, até uma função de mais alto nível, cancelando projetos, por exemplo, por aquelas razões estratégicas que a gente viu mais cedo nessa aula, né? Então, às vezes, o PMO tem funções de mais alto nível, às vezes tem função de menor nível, e nenhuma coisa nem outra é obrigatória. O guia não bate o martelo, por quê? Porque não é função do guia bater o martelo. Ele coloca lá dentro o que foi identificado como um consenso. Nessa área de escritório de projetos, na verdade, não há um consenso ainda. Existe PMOs para todos os gostos, ok? Continuando, então, olha só, é muito importante entender o seguinte: a função do PMO é uma, a função do gerente de projetos é outra. Eu usei uma frase no slide anterior que talvez tenha ali soado um pouquinho incorreta. Se soou um pouquinho incorreta, atenção, na verdade ela está totalmente incorreta. O PMO, quem está dormindo então acorda, né? O PMO, esse escritório de projetos, ele não gerencia o projeto. O PMO é um escritório, ou seja, é uma unidade organizacional, conforme está escrito aí no slide, frasezinha do próprio guia, que está lá na seção 1.4.4. É uma unidade organizacional que centraliza e coordena o gerenciamento de projetos sob seu domínio, né? Até porque a gente já viu, não necessariamente todos os projetos vão estar debaixo do PMO. Se o PMO centraliza e coordena o gerenciamento, quem gerencia é o gerente. Quem gerencia projetos é gerente de projetos. Qual é a função do gerente de projetos? Gerenciar o escopo do seu projeto, gerenciar o tempo do seu projeto, gerenciar o custo do seu projeto. A visão do gerente de projetos tem que ser limitada ao seu projeto. Ah, mas o gerente não pode ter uma visão estratégica? Pode ter uma visão estratégica, mas o primeiro compromisso do gerente é com o seu projeto, inclusive pensando estrategicamente no seu projeto, né? Mas olha, o primeiro compromisso do gerente é fazer com que o seu projeto seja bem sucedido. E o PMO? O PMO, quando executa uma função de coordenação de vários projetos, ele vai gerenciar o escopo compartilhado de todos os projetos. Ele vai gerenciar o risco compartilhado, vai gerenciar recursos compartilhados. Por exemplo, até que ponto um recurso de um projeto pode ser compartilhado com um outro projeto. Os gerentes de cada um desses dois projetos, eles estão preocupados cada um com o seu próprio projeto, porque é a função primordial do GP, né? Fazer com que o seu projeto seja bem sucedido. Mas a função primordial do PMO
é enxergar, né, nesse caso, a partir de um nível superior, o que pode ser aproveitado de um projeto em outro projeto, né? O que está falhando aí da comunicação entre projetos. Quando a gente estuda gerenciamento das comunicações, que é uma das áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos, a gente estuda processos que têm como principal razão a comunicação dentro do projeto. Agora, para o PMO, o objetivo das comunicações do PMO é comunicações entre projetos. Até que ponto a lição aprendida em um projeto pode ser compartilhada com outros projetos da organização mais rapidamente? Olha, em primeiro lugar, quem vai lidar com isso é o PMO, não é o gerente de um projeto específico. Quando o PMO existir na empresa, né? Então, muita atenção quanto a isso. Objetivos do PMO são diferentes dos objetivos do gerente de projeto e esses objetivos não podem se confundir. Existe uma pequena intersecção, né? Mas no geral são coisas diferentes.